Olá, telenauta da TV ABCD. Hoje é quinta-feira, dia 29 de novembro de 2012. E eu abro agora mais um Educar para Ser Grande. Para você que não nos conhece, o Educar para Ser Grande leva até você todo tipo de informação sobre educação. E aí, educação na palavra no sentido mais amplo da palavra. O Educar para Ser Grande precisa da sua participação. Por isso, você pode opinar ao longo de todo o programa. Nós estamos ao vivo por meio da linha ao vivo aqui embaixo da tela. Você coloca seu nome, faz perguntas para os nossos entrevistados. Se você quiser também enviar sugestões, críticas, pode fazer isso por meio do e-mail sandra@sandracabral.com.br. Vem com a gente, tem muita coisa boa aqui hoje no programa. A gente vai falar sobre dois assuntos super importantes. Um deles, educação financeira, e o outro, uma pesquisa que foi realizada pela Universidade Municipal de São Caetano, que fala aí sobre essa dificuldade dos estudantes em conseguir compreender o que eles estão lendo. A gente vai ter aqui entrevistado sobre isso. Você pode opinar. E se você é estudante, você pode inclusive apontar qual é o seu maior problema na leitura de um texto mais longo, mais complexo. Bom, e o Brasil é um dos países menos atingidos pela crise econômica internacional, mas por causa da oferta fácil de crédito por aqui, muita gente literalmente enfiou o pé na jaca e gastou bem mais do que o salário pode pagar. Saber utilizar o dinheiro, saber programar o futuro, saber fazer a programação das viagens, a compra da casa, a compra do carro e a realização daquele sonho dourado e ainda poupar, não é nada fácil, mas poderia ser bem menos complicado se aprendêssemos desde pequenininhos como lidar com o dinheiro, seja ele pouco ou muito. Bom, para falar um pouquinho sobre a importância da economia financeira nas escolas, eu converso agora com o Reinaldo Domingos, ele que é presidente da DSOP Educação Financeira. Olá, Reinaldo Domingos, muito obrigada pela participação aqui no Educar para Ser Grande. Gostaria muito que você contasse para a gente sobre qual é a necessidade da implementação de educação financeira nas escolas do nosso país. Olá, Sandra, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer para mim falar em um programa tão importante, Educar para Ser Grande. E ser grande, sem dúvida, é necessário que nós tenhamos algumas saúdes, né? A física, a mental, a espiritual. Em especial, hoje falaremos sobre a educação financeira, a saúde financeira, Sandra. Todos que estão nos assistindo certamente saberão que as suas vidas têm sim que ser mais prazerosas, tem que ser bacana, tem que ter uma vida sustentável financeiramente. O dinheiro não deve e não recebe desaforo, o dinheiro tem que ser respeitado. E para isso temos que nos educar financeiramente. Hoje, sem dúvida alguma, os reflexos para uma família, quando ela não tem educação financeira, para um país endividado é um país sem reserva, e um país sem reserva é vulnerável. Então, não só o país, mas a sua casa, a sua vida, todos sofrem quando nós temos endividamentos descontrolados, né? Aquele dinheiro que você já não consegue mais pagar, aquela dívida, aquela prestação. Eu sempre coloco, quem tem prestação tem dívida, quem tem dívida paga juros, quem paga juros realizará sempre menos sonhos. Por isso é importante a educação financeira desde criança, nas escolas, a importância da criança já com todo o seu glamour, sua força, sua energia, sua emoção, aprender educação financeira. Nós estamos sim com um programa de educação financeira nas escolas, nas empresas e também para as famílias. É fundamental aprender e ter método, ter realmente uma forma simples. Educação financeira efetivamente não é cálculo, não é planilha, não se trata de matemática. São sim ferramentas importantes, mas o mais importante, sem dúvida alguma, é o comportamento. O comportamento do dinheiro que entra e que sai, os hábitos que você adquire. Uma criança já aprende logo a consumir e deveria aprender a poupar. Com isso, nós conseguimos colocar uma metodologia simples para ela. Diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Fazer um diagnóstico, fotografia, para onde está indo o nosso dinheiro,
30 dias. Final de ano, agora que tem 13º, começo do ano que já tem PVA, material escolar, é fundamental parar a família, falar sobre sonhos. Então, um diagnóstico financeiro para saber cada centavo para onde está indo. Fazer os sonhos, ou seja, realizar, apontar, colocar no papel sonho de curto, de médio, de longo prazo, até 1 ano, até 10 anos, acima de 10 anos. Também orçar, onde, como, fazer o quê? O orçamento que nós aprendemos é o que ganha menos do que gasta, se sobrar é lucro ou prejuízo. Não é esse orçamento, nós estamos falando de quanto eu ganho, menos o meu sonho, depois, aí sim, eu vou gastar as despesas que eu tenho para fazer. Por isso eu priorizaria os meus sonhos. Então, diagnostiquei, firmei os meus sonhos de curto, médio e longo, fiz o orçamento priorizando meus sonhos e aí poupar. Poupar para que eu possa realizar os meus sonhos. Com isso estarei garantindo, dentro desses pilares, diagnosticar, sonhar, orçar, poupar, a sustentabilidade, o meu padrão de vida. E com isso a minha família estará sustentável financeiramente. Então não vamos perder tempo. Ano de 2013, com vida nova, saúde financeira, saúde física, mental e espiritual. Curtir o final do ano com muita alegria, muito prazer. E até a próxima, minha querida Sandra, e um abraço a todos vocês que estão aqui nos assistindo no programa Educar para Ser Grande. Um abraço a todos. Bom, eu que agradeço aí ao Reinaldo Domingos, ele que é presidente do DSOP, Educação Financeira. Então ele deu algumas orientações e, como ele mesmo disse, seria interessante que as crianças aprendessem isso desde muito cedo na escola. Muito obrigada, Reinaldo Domingos. Bom, você continua aqui com o Educar para Ser Grande, ainda falando de educação financeira, agora para crianças e adolescentes. Vou dar uma sugestão ou sugestões de presente para o fim do ano. Nas lojas, jogos e brinquedos podem tomar ou tornar a educação financeira divertida. Entre eles, tem o Boca Rica, que é sucesso dos anos 80. Nele, vence aquele que acertar na ficha que abrir o cofrinho. Um outro jogo que pode auxiliar as crianças é o Monopoly Caixa Maluco, que tem como um tipo de caixa eletrônico que cospe as notinhas. Para as crianças a partir de 5 anos. Sucesso é investir o dinheiro em construções, no caso desse brinquedo. Bom, tem também o jogo da mesada. Combine gastos e empréstimos com o valor da sua mesada. Ganha quem chegar ao final com mais dinheiro. Ensina a poupar neste caso. E muito conhecido há tempos, tem também o Banco Imobiliário Antigo. Também ótimo para esta finalidade de educação financeira. Além de divertir não só as crianças, também diverte os adultos. O jogo imobiliário, para quem não conhece, ele compra propriedades, administra os ganhos e ganha aí quem terminar com mais dinheiro e com mais propriedades. Esse é o Educar para Ser Grande. Nós vamos agora para um intervalo comercial. Você pode participar ao vivo conosco. Basta acessar a linha ao vivo aqui abaixo da tela, mandar perguntas e também sugestões. Após o comercial, aqui conosco o professor Arquimedes Pessoni, a gente vai falar sobre compreensão de leitura. Fique aí, até já. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado.
Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado. Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Com dieta e saúde, com a educação alimentar, eu não aprendi só a comer menos, mas eu aprendi a comer melhor. Quando entrei, eu estava com 83 quilos. Fiquei esse período todo de gordinha, sempre me sentindo bem desleixada, não cuidava muito mais de mim, até pro meu marido, não me sentia mais uma mulher desejada, querida. Eu nunca podia escolher a roupa, né, que eu vestia, a roupa que eu escolhi, é que é o que tinha. Eu estava sentada ali na cama e meu marido fez um comentário, assim, né, oi amor, eu acho que tu deu uma engordadinha. Nossa, daí assim foi a gota d'água, não, agora eu vou entrar. No outro dia já eu fui, me inscrevi no programa e comecei. Antes de dieta e saúde, a dieta para mim sempre foi vista com maus olhos, porque era restrição. 4 vezes por semana eu como doce, né? Eu como chocolatinho, bis. A educação alimentar te permite comer o que tu gosta, então tu não vai ter ataque de fúria de comida, e isso já tem mudado e refletido bastante na minha família. Meu marido também já perdeu uns quilos, assim. O contador de pontos, assim, para mim foi essencial. Não adiantava comer um sonho de valsa, que no lugar dele eu podia comer um sanduíche natural, praticamente. Para mim é essencial todo dia passar na comunidade, é uma forma da gente se incentivar. Eu gosto muito de cozinhar. Mesmo alguma receita que eu vejo que não é light, eu tento adaptar, coloco no blog, para que todas as pessoas também possam utilizar. Não tem aspecto de light, simplesmente são saborosos. E hoje eu estou mais feliz, assim, consigo transmitir mais alegria, conversar, me relacionar com as pessoas bem melhor agora. Chegar aqui foi uma grande vitória. Eu indico, né, obviamente indico dieta e saúde para todas as pessoas. Além de ser acessível pelo fator internet, ele é acessível financeiramente. Estou assim, quase uma garota propaganda lá onde eu moro. Então persista, continue, porque dá bastante resultado. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Olá, você acompanha o Educar para Ser Grande aqui pela TV ABCD. A gente está ao vivo sempre às quintas-feiras, às 11h30 da manhã. Agora a nossa entrevista ao vivo com uma pessoa sempre aqui no estúdio. Um levantamento feito junto a aproximadamente 700 alunos do segundo ciclo do ensino fundamental, que é aquele que vai do 6º ao 9º ano de São Caetano, revela que boa parte dos adolescentes não compreende o que lê. Esse estudo foi feito entre 2008 e este ano por 3 docentes da Universidade Municipal de São Caetano, cidade que fica aqui no Grande ABC Paulista. Toda semana os estudantes que participaram da pesquisa liam o jornal e realizavam testes de interpretação.
A avaliação foi baseada em 12 habilidades de leitura, utilizadas pelos principais exames aplicados no estado de São Paulo, como, por exemplo, o famoso SARESP. Bem, de acordo com o estudo, 30% dos estudantes não conseguem localizar informações explícitas no texto e mais da metade apresentou dificuldade em encontrar dados implícitos na leitura. Para falar conosco um pouquinho mais sobre o tema, aqui ao meu lado, um dos docentes que realizou a pesquisa, o Arquimedes Pessoni, ele que é professor doutor do corpo permanente do programa de mestrado em comunicação, também de graduação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Arquimedes Pessoni, que é também docente colaborador da disciplina de saúde coletiva da Faculdade de Medicina do ABC. Arquimedes, tudo bem? Obrigada. Obrigado, Sandra. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Essa pesquisa, Arquimedes, ela teve um fundamento? Como que ela surgiu? Vocês já percebiam esse problema do pessoal, dos estudantes, né, de não conseguirem entender o que estavam lendo? Como é que ela surgiu? Então, eu não estava no início da pesquisa, eu sou docente da pós-graduação desde 2010. E quem iniciou o processo foi a professora Mônica Caprino, né, junto com a professora Ana Silvia, e numa parceria com a Secretaria de Educação de São Caetano, foi detectada essa mudança do perfil de técnica de leitura dos alunos do século XXI. Né? Tá. Então, por que não fazer um estudo acompanhando justamente a trajetória de um grupo, né? Então, se escolheu em 2008 alunos da antiga quinta série, da nossa época, enfim, sexto ano, vai até o nono ano, e durante esses 4 anos eles foram acompanhados, né? Providenciou-se uma assinatura do jornal, eles recebiam semanalmente, os professores de língua portuguesa, principalmente, eles trabalhavam com os alunos em sala, aí foram feitas 2 oficinas para capacitá-los, né? E a cada 6 meses a faculdade fazia, né, nos elaborávamos um texto, uma prova, entre aspas, e aí a gente media as tais habilidades de leitura. Então a gente já havia detectado uma mudança e o resultado da pesquisa veio comprovar realmente que o que se lê, a forma como se lê hoje é diferente, né? Uma coisa é você ler na tua tela, outra coisa é você ler no papel, né? A estratégia de leitura mudou e aparentemente a escola não acompanhou. Então, como resultado disso, você tem alunos que leem menos, mais rápido e não conseguem se concentrar muito, inclusive foi tema de programas anteriores aqui, né? Então, esses que estão chegando no mercado, inclusive esse ano foi o último, né? Encerrando esse ano, são os alunos que estão indo para o ensino médio. Tá. Né? E é uma pena, né? Porque esses estudantes, eles estão indo para uma outra etapa da vida, para o ensino médio, o nosso antigo colegial, né? E depois eles vão para a universidade. Muita gente chega à universidade, infelizmente, sem o hábito da leitura, que é terrível, uma pessoa chega à universidade sem o hábito da leitura, sem entender o que leu e principalmente abreviando. O que eu tenho percebido, Arquimedes, antes da gente continuar a falar da pesquisa, é o pessoal que está muito acostumado com a internet e faz aquelas abreviações que são terríveis, né? KD, VCKB na 1. Na 1, o que é na 1, né? Estamos criando um novo idioma, né? O internetês, que é o que reina hoje. Não tem problema, porque a linguagem ela aumenta, né? Enfim, o problema é quando você transfere isso que você faz no teu Facebook para a prova, né? Aí é complicado, o aluno chega a ver se também na 1. Não, e tem um outro... Não entendi nada, né? Não, você até entende, falou, só que aqui não é o campo de trabalho, você também não, né? Eles às vezes não tem a tecla SAP para desligar. Ou o botãozinho. E uma coisa que a gente percebe também, essa semana a gente aplicou, você vê que não é uma coisa que pega só alunos nessa faixa etária que a gente acabou, né? A gente já tem gente um pouco mais experiente, né? A gente aplicou uma prova escrita, né? Que é o normal, para alunos que a gente recebeu agora para entrar no mestrado. E eles reclamaram que eles não escrevem mais. Olha, professor, meu dedo está com calo. Por quê? Só se digita, né? E aí, inclusive a habilidade de escrita está sendo totalmente impactada pelas novas mídias, né? Mas aí dá para escrever no computador, no laptop, né? Sim, mas uma prova escrita é um documento, né? Não dá para você digitar e imprimir, o professor está aqui, né? Então... É bem complicado isso. Porque... E aí ele não tem o Word que o salva, né? VC vai aparecer VC. Vai aparecer VC, não tem essa, né? Agora, bom, aí vocês fizeram essa pesquisa, fizeram essa verificação.
Ela já está sendo usada, inclusive, para um projeto que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o de leitura de jornal na sala de aula, que é bem bacana e, aliás, é uma ótima dica para os professores de outras universidades, mesmo professores de colegial, de nível colegial. Mas antes eu queria perguntar uma coisa. A gente viu recentemente que, essa semana, né, semana passada, que a redação não vai valer nota no Enem. Então as pessoas elas já não vão ser estimuladas a redigir, porque não vai valer nota no Enem. Ou seja, vai valer o X, você mesmo postou isso, achei sensacional, vai valer o X. Isso também desestimula mais ainda, né? A gente já tem um pessoal que não consegue ler texto longo no papel, porque está acostumado com a internet. Sim. E a gente já tem um pessoal que escreve cadê você na 1, porque está acostumado com a internet. Não é ruim, isso no Messenger serve, isso no e-mail serve, mas não dá para uma prova escrita e não dá para você fazer isso no seu dia a dia quando você está trabalhando, por exemplo. Qual é o impacto que isso pode ter? Eu achei essa notícia terrível, né? Uma redação não valer mais num exame como o Enem. E a nota dele, vai ter a redação, mas não tem a nota, enfim. Então, assim, o impacto é absurdo, né? Na verdade, eu tinha colocado esse post no Facebook, né, dizendo que a vaca já estava indo para o brejo antes, quando saiu o resultado na Folha de São Paulo essa semana, saiu o resultado que o Brasil pegou o penúltimo lugar do ranking de educação, né, diante daqueles países que, ou seja, o que está se formando já é ruim. Aí quando você deixa de exigir o mínimo, que é uma redação onde a pessoa vai fazer o A com CRA, né? Escrever, ter uma noção, né, de começo, meio e fim de pensamento. Sim. Não precisa mais. Daqui a pouco você vai fazer o quê? Olha, para entrar no vestibular é só fazer um script, né? Um Twitter, 140 caracteres. Então, isso impacta totalmente, porque o nível de leitura está caindo, né? Outro dia eu passei uma palestra, inclusive vai ser uma pessoa, posso falar? Pode. Um próximo convidado aqui da UP, Luiz de Piazzi, professor para os alunos, e ele inclusive fala da importância do hábito de leitura e tudo mais, né? E aí, um excelente crítico. Vocês não percam que... O Luiz de Piazzi, ele é ácido, ele é ótimo. Total, né? ele tem um humor assim muito inteligente. Sim. E os alunos curtem muito essa palestra, porque eu passo dentro de uma disciplina que eu dou para eles, né? E no final da aula veio uma menina, assim, né? Falou assim, professor, esse cara, eu não posso reproduzir exatamente o que ela falou, mas esse cara é muito bom. Eu falei, sabe que eu nunca li um livro e agora eu fiquei interessado em ler? Como assim? Volta aí. Ela está aluno de primeiro ano, aluno de primeiro ano. Aí eu falei assim, aí eu pergunto, mas como que você conseguiu responder as perguntas do vestibular, sendo que caíram, né? Ah, professor, mas eu ia no resumo, ou então eu via no YouTube trechinhos do filme, muitos já viraram peça de teatro. Você tem colégios da região, não posso nominar também, que levam alunos para assistir a peça, por exemplo, O Cortiço. Tá. Aí o aluno assiste e não precisa ler o livro. Então, sim, claro, você acha que o livro já virou a peça. Então, quer dizer, cada vez menos o hábito de leitura, e quando você lê mal, você fala mal, você escreve mal, se expressa mal, e aí realmente vai acabar por brejo. Quando você deixa de exigir o mínimo, que é uma redação, semana passada eu comentei com você, eu participei na avaliação do concurso de redação do Diário do ABC, né? Então, foi feito em toda a região do ABCD-MR, lá. E eu peguei as últimas provas, que já estavam triadas. Você já pegou a prova? Eu peguei a 123 top, né, para ler mais os professores. E aí a gente verifica que alguns hábitos são por exemplo, redação que começa com nos dias de hoje, atualmente, você sabe que a partir daí vem coisa que não é legal, né? E confundir mais com mais. Isso é muito, pleonasmos, né? Sim. E tá chegando ao fim. E é a gente que está entrando na faculdade. Aí quando chega na faculdade, um aluno que, cara, assim, quero ser jornalista, quero ser médico, eu falo assim, direito, né, que é uma profissão que as pessoas têm que ler muito, escrever muito para montar uma peça, né? Se ele não teve essa exigência lá atrás da redação, que tipo de aluno que eu vou ter? Que profissional que eu estou formando, né? Então, eu acho que é uma carga muito grande que se coloca no professor universitário, de uma lição que não foi feita 11 anos antes, né? Exatamente. A gente está com um problema muito sério no ensino fundamental, isso é claro, e já há bastante tempo. Aí, a partir dessa pesquisa, vocês desenvolveram também um projeto, né? Que é leitura de jornais... De jornal em sala de aula. Em sala de aula. Então... Agora, como é que é isso? Vocês levavam os jornais, os alunos liam? Não, na verdade a gente não levava, né? Foram feitas em 6 escolas de São Caetano, né? Envolvendo
professores, Secretaria de Educação, coordenação e tudo mais, foi providenciada uma assinatura do jornal para essas salas. Aí o professor de língua portuguesa, devidamente capacitado lá na universidade, nós trouxemos pessoas da academia para falar sobre a importância da leitura. Então eles, dentro das tarefas, encaixavam o uso do jornal. E aí ficava meio aberto. Por exemplo, a gente tem uma escola ali próximo da Serra das Lágrimas, em que os alunos eles tinham como obrigação no sentido vale nota, cada semana um grupo da sala tinha que montar um mural de notícias retirado do jornal, que eles achavam mais interessantes. Então eles eram obrigados a ler o jornal e transformar no mural, um veículo de comunicação. Outros trabalhavam texto, comparando o texto do jornal com o texto do livro didático que eles usavam. Então os professores ficavam meio assim, com essa liberdade. De qualquer forma, eles trabalhavam semanalmente. E isso durante 3 anos e meio, né? Porque no último ano a gente teve um problema com a assinatura, o jornal Diário da UNBC, agradeço aqui, fez a doação da assinatura durante 6 meses, e aí no último semestre, né, que foi agora no final do ano passado, a gente aplicou uma pesquisa para ver o que eles acharam da pesquisa. Entendi. E aí foram outros resultados bem interessantes, do tipo, a gente não gosta de ler jornal porque o texto é muito longo. Aí fico eu pensando, se o texto do jornal é longo, do livro seria o quê? Ele não lê livros, né? Essa pessoa não lê livros. Isso, né? Então a partir daí, o resultado desse trabalho foi muito legal, né? Nós passamos uma cópia para toda a rede pública, né? Para a faculdade, foi apresentado num congresso em Portugal, num congresso na Espanha, nós já apresentamos na Intercom. Então a ideia é popularizar esse sinal de alerta, né? Para os professores trabalharem as novas estratégias de leitura. É uma coisa simples, é levar as crianças para a biblioteca da escola, desde o início. Eu tinha um professor na 5ª série, antes era 5ª série, não era? E quando a gente já tinha uma aula com cada professor, era a partir da 5ª série. Sala ambiente. Aí a gente ia para a biblioteca toda sexta-feira, a gente tinha aula dupla de português, e na aula dupla de português ele levava todos os alunos para a biblioteca, eu lia a obra inteira de Machado de Assis. E ele falava pra gente que a gente ia precisar dos autores brasileiros para o vestibular e que era escola pública. Então eu acabei lendo toda a obra de Machado de Assis. Isso assim, às sextas-feiras, 2 aulas gêmeas e ficava todo mundo quietinho. E aí o que ele fazia? Também fazia redação. Pedia pra gente fazer redação. Aí as melhores eram lidas em classe, então todo mundo se estimulava para fazer. Então assim, eu acho que isso é simples e dá para todos os professores fazerem isso. Dá, porque... Por que não? Você vê que tem escola que não tem biblioteca. Não, mas a maioria das bibliotecas, nós estamos falando, por exemplo, São Caetano do Sul, é uma cidade, assim, inclusive os alunos, 90% dos alunos têm internet em casa. Nós estamos falando de uma realidade que talvez não seja de todo São Paulo, o país. Mas, enfim, são privilegiados. De qualquer forma, que seja bem aproveitado, né? Então, o fato de levar na biblioteca, legal, trabalhar com texto escrito, legal, mas não esquecer de mostrar aos alunos que a estratégia da leitura, o modo como se lê um texto de livro, é diferente de se ler na internet, né? Na internet a gente fala, a gente zapeia, né? Você tem um esquema de bater o olho, pegar as ideias principais, o splash que está piscando mais, o amarelinho, tanto que muitos jornais, e acho que a maioria, você pode até fazer uma pesquisa, o Metro, que é distribuído gratuitamente para a gente no semáforo, a própria diagramação do jornal hoje imita uma tela de computador. Você tem textos menores, mais coloridos, em que a pessoa bate e esse. Pronto. E aí dá a falsa ideia, que é um problema, de, puxa, eu li hoje, né, infelizmente, lamentando aqui a morte do João Mirbetti, né, uma perda assim, lamentável. Então o cara vai ler lá no jornalzinho Metro, um splashzinho, um box azul, faleceu o João Mirbetti em um parágrafo, porque não tem espaço, ele acha que ele está informado. Ele não sabe tudo o que aconteceu. Não tem detalhes, né? Não tem, e não se aprofunda. Então você fica assim... Procura em outro meio, né? Você fica o que a gente fala, que é um mar de conhecimento com palmo de profundidade, né? O ideal é você aprofundar alguma coisa, né? Se você ficar só na internet, só na chamada dos portais, né? E cada um vai destacar uma coisa, e geralmente, como você disse, a profundidade é muito pequena em portal. Tem que ler, gente, não tem jeito. E eu lamento até essa decisão do Enem profundamente e acho que a gente devia ter uma revolução na educação e aí tem que partir da gente, porque ao governo até agora eu não vi nenhum interesse por parte do governo até agora. Isso nas 3 esferas. Eles tomam medidas que depois não continuam, não dão continuidade às medidas que seriam importantes, muda a gestão, muda tudo, então há uma grande
perda e quem está perdendo é a criançada, né? E a gente está com uma população que não consegue exigir seus direitos porque ela não consegue assimilar conhecimento, formar opinião, fazer associações. Fica bem complicado. E fica mais fácil dominar, né? Fica mais fácil dominar. Essa é a grande vantagem de não ter uma população tão bem educada ou tão bem informada. Sim. Arquimedes Pessoni, ele que é professor doutor do corpo permanente do programa de mestrado em comunicação e também da graduação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, docente colaborador da disciplina de saúde coletiva da Faculdade de Medicina do ABC. Agradeço muito a presença aqui. Eu que agradeço, estou à disposição sempre de vocês. Tá Obrigada, bom? passou rápido. O Educar para Ser Grande desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos na semana que vem e aguardo aí, você pode entrar em contato conosco com críticas e sugestões pelo sandra@sandracabral.com.br. Muito obrigada, excelente semana, até lá, tchau.